Oi, turminha do sexto ano. Então, vai ficar para casa os seguintes exercícios, tá? Esse aqui a gente já estava fazendo no plantão, que era para ligar as metades, né, das palavras. Então, alguns a gente já tinha feito, né? Businessman. E aí, vocês estavam ligando aqui as palavrinhas. Depois que terminarem esse exercício, tem o exercício auditivo, que é para vocês ouvirem essas palavras e repetirem, tá? Depois, no exercício 3, é para vocês lerem as frases aqui embaixo e vocês vão combinar com as figuras. Então, put in the line before each sentence. Coloquem na linha aqui, line before é antes, na linha que antecede, né? The line before. The number of the photo. O número da foto aqui na frase. Então, por exemplo, e na hurdling race, hurdling seria a corrida com um obstáculo. Os runners, os corredores, jump over the hurdles. Eles jump over, eles pulam por cima dos hurdles, que seriam os obstáculos, né? Então, qual figura que é daqui? Você põe aqui o número, put a number. Ok, next exercise. Listen to the sentences. Aí você vai escutar aqui as frases, vai corrigir qual que é a ordem correta que elas aparecem e vão repetir essas frases. E uma outra pessoa que estiver na sua casa vai escutar a sua pronúncia e vai verificar se você está pronunciando que nem um gringo de verdade, hein? Aí vamos para a próxima página, página 31. Na página 31, vocês vão combinar, match, que é combinar, né? The following phrases, as seguintes frases. Então, como a gente está estudando sobre verb agreement, concordância verbal, a gente está vendo sujeito, verbo, objeto, se uma palavra está conjugada certa em inglês. Então, o que é verbo? Verbo é ação, é um estado. Aí vocês vão procurar aqui qual definição que melhor se enquadra na definição para um verbo. O que significa verbo? Aí você vai ligar, match the definition, vai ligar a definição. Subject, o que é um subject? É quem pratica a ação, né? Quem que está fazendo a ação? A Dani está explicando, a Dani está praticando uma ação. Dani é o sujeito, eu sou o sujeito da frase. Aí vem aqui o subject, verb agreement. Lembra que o sujeito, né, que é o subject, e o verb tem que estar em agreement, eles têm que ter um acordo, tem que estar combinandinho, né? Então, por exemplo, se eu uso terceira pessoa, he, she, it, o verbo no presente leva um szinho para conjugar, né? Esse é o acordo que eles têm. Então, qual que é a definição disso? O que melhor se encaixa? Present tense, tempo presente. O que é o tempo presente? É a ação que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro, ou o que aconteceu lá atrás, no passado. Então, você vai colocar a definição, o que é presente, tempo presente. O que é tempo passado? É o que acontece agora, o que ficou lá para trás. Aí você coloca a definição, match. Aí tem uma explicação aqui do presente que a gente já viu, eles estão reforçando mais uma vez. A gente já tinha visto isso em sala. Então, palavras que terminam com som de chiadinho, lembra? S, SH, CH. Você tem que acrescentar ES. A gente já tinha feito um exercício assim, mas dá uma relembrada. Quando termina numa terceira pessoa simples, deixa eu colocar minha barrinha de anotação aqui para ficar mais fácil. Aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, she, aqui a gente está falando de terceira pessoa de novo. She loves. Eu acrescento um Szinho aqui, é uma palavra comum. Só ponho o S aqui para indicar a terceira pessoa, que é she, né? Terceira pessoa do singular, leva um Szinho. Quando a palavra terminar em som de chiadinho, por exemplo, ela lava a louça. She washes. Não dá para falar she washes sem colocar esse E. Então, esse E facilita a pronúncia. She washes. Então, terminou em som de chiadinho aqui, ó. S, SH, CH, eu tenho que acrescentar
ES, ó, tá falando aqui, acrescenta ES. Quando eu tenho um verbo que termina em Y, eu tenho que acrescentar, ó, eu tenho que tirar o I e colocar o trio parada dura, né? Que seria, por exemplo, try, por exemplo, she tries. Aí eu teria, o verbo normal seria o try. Aí eu tenho que tirar o Y e coloco IES. Isso quando a palavra, ó, tem uma consoante antes aqui no verbo, tá, gente? Estou falando de terceira pessoa do singular, he, she, it, no presente, tempo presente. Quando o Y tiver, ele faz parte de um verbo, e esse verbo tem uma consoante, que nem aqui, no caso é o R, eu tiro o Y e coloco IES. Mas se eu tiver um verbo que termina em Y, mas antes dele tem uma vogal, não acontece nada, eu só coloco o Szinho. Eu já tinha gravado um vídeo, acho que falando desse assunto para vocês, e a gente também já viu isso em aula, então não é novidade, é só uma revisão, um reforço. Tá? Então aqui está falando do verb agreement, qual que é o acordo entre o sujeito, que seria you, he, she, it, e o verbo. No caso aqui ele está mostrando um acordo entre a terceira pessoa do singular, o que acontece com o verbo no tempo presente. Qual que é este acordo que eles têm, tá? Então esse aqui, essa explicação. Depois nós temos aqui, deixa eu limpar, senão eu não consigo mexer na minha tela. Para fazer perguntas em inglês, o que acontece? O auxiliar vai para frente da frase. Quando a gente tem as pessoas you, they, we, a gente usa o do. Lembra do you like broccoli? Você gosta de brócolis? Do you, no tempo presente, para essas pessoas you, I, we, é o do que vai na frente para perguntar no tempo presente. Quando eu quero perguntar de uma terceira pessoa, he, she, it, a coisa, eu tenho que usar o does para perguntar. Então, por exemplo, aqui ela corre, ela faz corridas, ela corre. Does she? Né? Tem que usar o does para fazer a minha pergunta. Então, esse é um acordo que o sujeito e o verbo têm, tá? Para as perguntas. O que mais? Passado. Quando o verbo no passado é regular, ele já tem uma formaçãozinha, ele termina com ed. Então, por exemplo, aqui, ó, walk, tem aqui, ó, walk. Eu só vou acrescentar ed no passado, walked, tá? Então, ele é um verbo regular. Regular é quando no passado ele leva um ed para indicar passado. Então, walk é presente, walked, passado. Deixa eu ver. Final E, lembrando que alguns verbos têm uma diferença. Por exemplo, esses daqui são, que ele está mostrando aqui o exemplo, was, slept, dreamt, thought, são verbos irregulares. Então, walk, walked é um verbo regular. Agora, por exemplo, eu tenho o think, que é pensar no presente, pensou. Pensou é thought. Então, ele muda completamente, não leva um ED, ele muda completamente. Então, a gente tem que pesquisar e treinar e praticar a listinha de verbos. Não tem muita escapatória, né? Assim como a tabuada está para a matemática, os verbos irregulares estão para o inglês. Tem que decorar essa listinha, tá? Para falar um inglês bem bonito. Para fazer perguntas, a gente também já tinha visto, que a gente usa o did, né, para fazer perguntas no passado, é o auxiliar que indica, então ele vai lá para frente, ó, did you watch, você assistiu os Jogos Olímpicos, né, então a gente usa o did para fazer as perguntas no passado. O que mais que nós temos aqui? Aí nesse exercício, rewrite the following sentences, para você reescrever as sentenças aqui, então, usando o sujeito, sim, no singular ao invés do plural. Deixa eu apagar aqui essa baguncinha que eu fiz aqui. Então, escrever as sentenças usando o sujeito no singular. Então, aqui está they. They é um sujeito, que é um pronome no plural. Eles, elas.
Então, tá, é um sujeito no plural, né? Terceira pessoa do plural. Ele quer que eu use, ó, um sujeito que seja do singular. Terceira pessoa do singular é o he. Então, em vez de they study, o que que eu vou pôr aqui, ó? He studies. Tá? He studies. He studies a lot. A lot. E aí eu vou fazendo todas as sentenças aqui, tá? Usando o singular, tá bom? Então, são essas 2 páginas para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Para a semana que vem, então, na quarta-feira, nós corrigir. Outro exercício para vocês fazerem seria esse daqui da página 32, pelo menos está aparecendo aqui para mim 32, talvez o livro de vocês mude um pouco, prestem atenção que se é esse mesmo exercício, tá? Para mim aparece 32. Match the suffixes. Então, é para você ligar aqui se um sufixo é necessário para esse verb agreement. Então, por exemplo, estamos falando aqui yesterday, estamos falando de passado. We play. Ontem, yesterday, ontem, nós jogamos no passado. Como que fica esse verbo no passado? Ele leva um S? Ele leva um ED? O que acontece com esse verbo no passado? Aí eu vou escolher a terminação dele aqui, ó, nessa coluna. Ela sorri. She smiled. Qual que é a concordância certinha desse verbo? Ele termina com S? Ele termina com ED? Aí você vai ligar com a outra coluna aqui. Qual que é a terminação certinha desse verbo para ter a concordância certinha entre o sujeito e verbo. E o exercício 5, que é para vocês usarem o do, o does ou did. É presente? Estou falando de uma terceira pessoa, é o does, é o do, estou falando de passado, é o did. Aí para vocês completarem usando o auxiliar correto para fazer a pergunta, tá? Então são esses exercícios para vocês fazerem para quarta-feira que vem, ok?